Olha, a informação é o seguinte: há algumas doenças que a gente chama de silenciosas. Entre elas está, então, as doenças que mexem, por exemplo, com a tireoide. Nós pedimos aqui ao Dr. Arthur Vicentini, que é cirurgião, médico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, para conversar um pouco conosco. Dr. Arthur, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Heraldo, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade aqui de conversar com os ouvintes de vocês, né, os ouvintes da Nova Brasil FM. Agradecer ao time de marketing e de comunicação aqui do Oswaldo Cruz, dizer que é um prazer falar contigo. A minha mãe foi sua aluna em 1970, num cursinho pré-vestibular, sempre falou de você, acompanhou a tua carreira toda. Você acabou de entregar a minha idade aqui agora, doutor. Bobagem, você estava na infância ainda, não deu aula para ela. Por favor, manda um abraço à sua mãe, muito obrigado. Arthur, conta pra gente o seguinte. Se doenças da tireoide, elas são silenciosas, como é que a medicina, como é que as pessoas sabem se estão ou não com alguma doença na tireoide? Vamos lá, Heraldo. Realmente são doenças inicialmente silenciosas e quando elas se apresentam, às vezes já estão com sintomas um pouquinho mais avançados. A principal percepção que os pacientes têm quando estão relacionados, né, com doenças funcionais da tireoide, a tireoide é uma glândula endócrina que fica bem no centro do pescoço e produz uma porção de hormônios. Então, quando a gente está com alterações funcionais, é porque a tireoide ou está produzindo mais hormônios do que deve ou menos. E aí, tanto uma situação quanto a outra dão alguns sintomas. Quando a gente tem o hipertireoidismo, a gente tem, por exemplo, sensações de que o paciente está com o corpo muito acelerado. Então, o intestino pode funcionar várias vezes por dia, a pessoa sente muito calor, tem dores, tem aceleração do coração, pode ficar com os olhos saltados, isso tudo é o hipertireoidismo. E o hipotireoidismo é o contrário, como se o corpo estivesse em marcha lenta. Então, a pessoa fica muito cansada, muito indisposta, muita fraqueza, às vezes até acaba ganhando peso por conta da diminuição do metabolismo. Então, essas são as principais alterações que a gente pode perceber aí na população em geral. Agora, doutor Arthur, como é que essas alterações que você explicou podem ser percebidas pelas pessoas de uma maneira geral? É basicamente por esses sintomas mesmo, né? As pessoas, de repente, começam a ter tremores, começam a ter sensação mesmo do coração batendo mais rápido, aceleração do coração, começam a ter vários episódios de evacuação, né? Fazem cocô várias vezes por dia, então isso realmente acaba dando sinais. E a pessoa também pode ter essa diminuição do funcionamento do organismo, né? Fica mais cansada, mais letárgica, mais indisposta, tudo isso pode estar relacionado com a tireoide. Doutor Arthur, ainda é pergunta de leigo. O que é exatamente a síndrome de Hashimoto? Vamos lá, muito boa pergunta. A síndrome de Hashimoto é provavelmente a doença mais frequente da tireoide. Ela é uma doença causada por anticorpos do nosso sistema imunológico que atacam a tireoide. Então, a tireoide acaba sendo vítima disso, né? Ela não é a causa principal, ela é a vítima desse processo todo. E esses anticorpos atacam a tireoide e fazem com que ela fique inflamada e aos pouquinhos ela vai perdendo a sua função, vai ficando mais cansada, o que leva ao hipotireoidismo. Compreendo. Doutor, é muito comum ou pouco comum a existência de câncer na tireoide? Vamos lá. Os nódulos tireoidianos, né, os cânceres da tireoide, eles são alterações anatômicas da tireoide, né? Eu citei as alterações funcionais, agora falando das anatômicas. A tireoide pode aumentar de volume, pode ter alguns tipos de nódulos e, na maioria absoluta das pessoas, esses nódulos são benignos. Mas pode acontecer de a gente ter nódulos malignos também, de ter câncer de tireoide. Hoje, por exemplo, tem uma cirurgia programada agora para o período da manhã de um paciente com um nódulo de tireoide com suspeita de câncer. E só para vocês terem uma ideia, o câncer de tireoide é o quinto mais frequente nas mulheres hoje em dia. Apesar dele ter poucas repercussões, né, ele é pouco agressivo, então normalmente com o tratamento a gente consegue curá-lo, e aí por isso ele não fica tão evidente quanto outras doenças, mas é o quinto câncer mais comum nas mulheres, por exemplo. Perfeito. Doutor Arthur, muito obrigado aqui por ter atendido o Jornal Nova Brasil. Muito grato. Obrigado a você, Heraldo. Um abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado. Doutor Arthur Vicentini, cirurgião cabeça-pescoço, ele é do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Está aí umas informações muito relevantes. A gente quase não leva a sério essa história da tireoide. Mas depois que o doutor Arthur explicou de uma maneira clara, simples, fácil, didática, para o leigo como eu entender, certamente a gente vai ficar mais atento. São 7h54.